Paz de Cristo, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, sou Oralino Moraes. E esse canal é o canal As Verdades do Evangelho. Vamos fazer explanação de um tema muito polêmico. Eu já tenho 2 vídeos no canal aí, mas vou fazer mais um para que fique bem esclarecido sobre a vinda de Jesus. Uns falam que Jesus já ainda vai vir no futuro. Geralmente a religião diz que estão esperando Jesus voltar. E nós vamos entender que eles pregam, os pregadores pregam que todo mundo vai ver Jesus vindo nos céus, buscar a igreja. Mas vamos ver o que a palavra diz. Aqui o que importa é o que está escrito na palavra. Você vê aqui no rodapé aqui, a vinda de Jesus era para Israel. Não era para o mundo inteiro. Para começar, começa por aí. E não era física também. Não era uma forma física. Todo mundo ia ver os olhos humanos. Ele era espiritual. Nós vamos entender isso aí no longo do vídeo aí. Fique aí no vídeo. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. E acompanhe os vídeos aí. E vamos seguir em frente aí. Vamos pro vídeo. Vamos começar aqui com Mateus 24, 23, que diz assim: Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Está prestando atenção no que está escrito aqui, ó? Mateus 24, 23. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite. Não era para acreditar, pessoal. E o que a religião faz, os religiosos evangélicos fazem? Eles acreditam que Jesus vai vir no futuro. Mas não era para acreditar, pessoal. Aí eles vão falar, não era para acreditar que Jesus está aqui, está ali. E é também verdade que ele não vai estar aqui, está ali. Não é para acreditar. Mas não, eles acreditam e pregam. Eu já preguei também quando estava na religião que Jesus ia voltar. Aí eles falam que Jesus está voltando porque os sinais da volta de Jesus está próximo, está às portas. Mas então vamos repetir aqui. Eu vou ficar meio repetitivo aí nesse vídeo aí, ó. Olha o que está escrito, ó, Mateus 24, 23. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Abençoado era para você acreditar? Não, era para você não acreditar. Então estão falando que Cristo vai vir num futuro incerto aí, que nem ele sabe explicar, e querem que o povo acredite. E o povo, por não ler as escrituras, acredita. Eu acreditei muitos anos, porque não li as escrituras. Mas vamos seguir em frente. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que é o relâmpago, abençoado? É uma luz que corta o céu quando está o tempo para chuva. Então ele está falando que era como o relâmpago. Era uma luz, era um sinal. Mas não é físico. Você consegue pegar o relâmpago? Você consegue tocar, pegar com a mão? Não, não consegue, abençoado. É uma claridade, é uma luz. Então eles dizem que é físico, que vão ver. Vai ver porque é um sinal, não porque vai ser físico. O relâmpago, ele é físico, você consegue pegar ele, tocar, segurar na mão? Não consegue, abençoado. É um sinal.
Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. A glória de Deus é físico, você consegue pegar, você consegue saber, sentir, mas você não consegue tocar. Entendeu, abençoado? A glória de Deus, Deus é espírito. Então você não vai ver, você vai ver sinais, como Israel viu naqueles dias. Mas não é físico, entendeu? Isaías 19, primeiro, advertência contra o Egito. Aqui para você ver como era sinais. Ó. Advertência contra o Egito. Vejam o Senhor cavalgando numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Alguém viu Deus cavalgando numa nuvem? E o Egito foi julgado, a dissolação veio no Egito ou não veio? Veio. Mas alguém viu? Era uma metáfora, abençoado. Ele ia vir rápido, com poder, porque vir nas nuvens é com poder, é juízo. Era o juízo para o Egito. Isso aconteceu, todo mundo sabe a história. E alguém viu Deus cavalgando numa nuvem? Não, abençoado. Eram sinais que iam acontecer. Ele ia vir com juízo contra o Egito. Assim também era a volta de Jesus. Mas eles não, os teólogos pregaram na cabeça dos crentes, e eu acreditei muitos anos, que Jesus ia voltar fisicamente e nós ia ver com esses olhos humanos aqui. Mas não era para Israel e era espiritual, era juízo para Israel a vinda de Cristo. Mas não entra isso, não, eles não entendem, eles têm, para eles é físico, ele vai vir fisicamente. E não vai, abençoado, Cristo já veio. Mateus 16, 28. Garanto a vocês, olha, presta atenção na verbalização do versículo. Ó. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham ou estão, alguma tradução vai falar isso, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então ele estava ali perante o povo ali, e ele disse: alguns dos que aqui se acham, do que aqui estão, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, se Cristo vai vir ainda, essas pessoas aqui, o sumo sacerdote que estava lá também, eles têm que estar vivos ainda com 2000 anos, pessoal. Então isso não tem lógica nenhuma. Eu não sei como é que cabe na cabeça. Eu acreditei muito nisso. Mas Cristo está, então Cristo, se ele vai vir no futuro, ele mentiu todo o tempo para o povo. Jesus é um mentiroso, que eu acredito que ele não seja. E essas pessoas ainda vão ter que estar vivas, porque ele disse que não iam morrer antes da vinda dele. Você entendeu, abençoado? Então, a religiosidade das pessoas, que eu era religioso, também acreditava nisso. E não está escrito aqui, abençoado, só que eles não sabem ler a Bíblia, eles não prestam atenção na verbalização dos textos, e daí ficam falando coisas que nem eles mesmos entendem. E a maioria dos crentes era como eu, como eu era, no caso, né? Não lia, não prestava atenção, não verbalizava os textos e vivia comendo esse angu aí que
E nem eu mesmo entendia. Mas acreditava naquilo que eles falavam. Isso eu acreditava. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal. Era um sinal? Ou o que que era? Ele fala de sinal, abençoado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se vir com poder e grande glória, ele vai vir como imagem física, abençoado? Não. Ele vai vir com juízo e com poder de Deus e grande glória. Então ele não vai vir fisicamente. Claro que ele vai ver o sinal, como aconteceu em Israel, a destruição, a queda do templo, todas essas coisas aconteceram, abençoado. É isso que ele está falando. Então ele está falando de sinais, de sinais. Todo mundo ia ver os sinais, como aconteceu, viu as destruições todas, mas ele não falou, eu vou vir e vocês vão ver fisicamente. Não, nunca falou isso, pessoal. Lucas 17:23. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo. Era para ir seguir, era para ir ver, para ir atrás? Não. Não era para seguir, abençoado, porque não era físico, não ia ver. E para quem que ele está falando lá? É para os seus discípulos, para o seu povo daqueles dias. Existe alguém desse povo lá agora ainda? Não existe mais, abençoado. Lucas 17:24. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago. Olha só, ele falando de novo. Lucas 17:24. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho, olha, eu estou falando do relâmpago, de luz, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. O brilho você pega e põe na mão, toca, é físico? Não, é uma luz, abençoado. Então é uma luz, era um poder que ia vir naqueles dias. Ele nunca falou que ia vir fisicamente, a se apresentar fisicamente para o seu povo, pessoal. Nunca falou. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Eles viram a glória e o poder de Deus se manifestar naqueles dias como julgamento para Israel? Viram. A cidade toda foi destruída, o templo veio abaixo, como ele já tinha avisado antes, mas o povo diz que ele vai vir fisicamente. Todo mundo vai ver no futuro. Mas ele nunca falou isso, não tem na Bíblia, pessoal. É polêmico, eu sei que é, mas é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito aqui, estão vendo aí, ó. Não é o que eu acho que é, mas é, só que eles não se atentam para os versículos. Eles passam por cima e acham que é do jeito que eles interpretam o versículo como é. Como ó, eles pensam não como ele é escrito. Mateus 24:26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saio. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. É para acreditar? Não, não é para acreditar, pessoal. E os pregadores estão pregando engano aí, dizendo que Jesus vai voltar. E todo mundo acreditando que Jesus vai voltar. Mas ele está falando aqui na sua palavra, não é para acreditar. E o povo aí crendo que ele vai voltar fisicamente, que ele vai ver. Mas não é o que está escrito, abençoado. Ó. Mateus 24:26. Assim, se alguém disser, ele está lá ou no deserto, não saio. Ou ali está ele dentro da casa. Não acredito. Então não é para acreditar. Não importa que eles vão falar que Jesus vai vir. Ele nunca falou que ia vir fisicamente, ia se mostrar, mas a vinda dele era para Israel. Como nós já lemos no texto ali, que aqueles lá não iam morrer sem antes ver
o Filho do Homem vindo no céu com grande glória. Era para aqueles dias, para Israel, abençoado. Não era para o mundo inteiro aqui nos nossos dias, não. Mateus 10, 23. Quando forem perseguidos num lugar, para quem ele está falando isso? Agora aí o texto que quebra no meio. Ele está falando com seus discípulos, dando uma orientação. E agora preste atenção para depois você dizer que não, porque estão pregando heresia, porque não sei o quê. Não me veio com essa não, olha. Quando, porém, perseguirem num lugar, fujam para outro. Está falando com seus discípulos. Eu garanto, quem garante? Jesus, que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Abençoado. Se Jesus vai vir no futuro incerto, como a religião aí toda prega, então esses abençoados estão percorrendo as cidades de Israel até hoje ainda, estão vivos, estão correndo ainda lá. Gastaram até os pés já de tanto correr e as pernas. Abençoado Deus. Entenda o que está escrito na tua Bíblia. Você carrega a Bíblia e não entende o que está escrito nela, abençoado. Mateus 10, 23, vamos repetir. Quando forem perseguidos num lugar, quem? Os discípulos de Jesus, é uma orientação dele. Fujam para outro. Eu garanto, quem garante? Ele está garantindo. Se esse pessoal aí não for verdade, então Jesus mentiu, porque ele disse, eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, se ele não veio para Israel, vai vir no futuro, ele mentiu, é um Cristo mentiroso, e essas pessoas ainda até hoje estão percorrendo e vão ficar percorrendo a cidade de Israel até ele voltar. É isso que está escrito, pessoal? Não, é isso que o versículo bíblico diz. A Bíblia não fala essas coisas. E plantaram na nossa cabeça que Jesus vai vir, vai julgar seu povo, vai vir buscar a igreja, porque não sei o quê. E pregam um monte de... Na verdade, estão pregando um monte de heresia que não está escrito na Bíblia. E aí eles fazem um alvoroço que diz que a gente prega coisa que não está na Bíblia. Não, pregamos coisas que vocês não leem, que vocês nunca leram. Os teólogos não ensinam, sabem, mas não ensinam para aprender os crentes dentro de uma igreja. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Tá, Pedro estava onde? Em Israel. Vamos entender os versículos. Naqueles dias de Pedro, qual que era a casa de Deus? Era o templo de Israel, não é isso? Abençoado, entenda o que a tua Bíblia está escrito aí, abençoado. Leia direito, com atenção, não creia naquilo que eles falam para você, abençoado. Eu comi de angu muitos anos, perdi meu tempo sofrendo, preocupado, perturbado, pensando que Jesus já ia voltar. Mas olha, preste atenção no texto. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Pedro estava em Israel e a casa de Deus era o templo lá em Jerusalém. Esse começa primeiro conosco o julgamento, que ele está falando, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. O julgamento era para Israel ou não era? Era. E eles falam que Deus ainda vai julgar a igreja. A igreja está isento de julgamento. A igreja foi limpa, imaculada, foi comprada com o sangue de Cristo. Não tem julgamento para a igreja, abençoada. Esse julgamento que a Bíblia fala era exclusivamente para Israel, abençoado. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. A casa de Deus era o templo lá em Israel nos dias de Pedro.
Esse começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Então, Pedro estava falando que o julgamento ia começar por eles e pela casa de Deus lá em Israel, abençoado. O julgamento era para Israel, não era para o povo da terra, não. Nós somos igreja de Cristo, abençoado. Nós somos isentos. Ele tirou toda a contradição contra a igreja. Ele libertou a igreja, isentou a igreja, abençoado. Mateus 23, 36. Eu asseguro. Quem que assegura? Cristo. Jesus, abençoado. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Que geração, abençoado? A nossa geração, hoje, esta que nós estamos? Não. Era na geração daqueles dias. Nos dias de Jesus. Ele está falando aqui em Mateus 23, 36. Eu asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração. E agora? Jesus mentiu? Não, olha, eu fico indignado que eu nunca me atentei para isso. Nunca estudei a Bíblia, fiz teologia. Aí eu comecei a me preocupar com essas coisas. Aí eu fui ver, comecei a entender que estava sendo enrolado e estava comendo um angu que não era verdade, abençoado. Mateus 24, 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, ele não ia passar aquela geração. E a geração de quanto tempo, abençoado? Na Bíblia, vamos para a Bíblia, ó, Salmo 90, no versículo ou número 10, como queira. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Abençoado. Se uma geração é de 80 anos, vamos supor que, na verdade, aqui está falando da vida daqueles dias. O que vai há 100 anos, mas faz 2000 anos, abençoado, que Cristo veio. Números 32, 13. A ira do Senhor acendeu-se contra a Israel. A ira de Deus era contra quem, abençoado? Contra a igreja? Contra eu? Contra você? Não, abençoado. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errante no deserto durante 40 anos. 40 anos. Até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Na verdade, a geração, para os versículos mais antigos, é de 40 anos. Eu coloquei os salmos ali para falar que a vida naqueles dias podia ser até 80 anos. Mas taxado na Bíblia, essa é uma geração de 40 anos. Como nós lemos aqui em Números 32, 13. Leia aí na tua Bíblia, abençoado. Então, já passou-se 2000 anos. E eles estão esperando Cristo voltar aí. A ira do Senhor era contra Israel. Não era contra nós, abençoado. O julgamento era para Israel, não era para a igreja. A igreja está limpa, sem mácula, sem ruga. Ela foi comprada com o sangue de Cristo. Foi isenta. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, foi rasgado. Mas eles não. É para prender os crentes dentro da igreja, por causa do lucro financeiro, eles ficam aplicando medo. Eu tinha medo da volta de Jesus. Eu tinha medo do diabo, que já tem um vídeo no canal sobre isso também. Tinha medo do Apocalipse também. Tem vídeo no canal também já sobre isso, abençoado. E não é verdade isso que eles pregam. Para ser bem sincero, eles pregam mentiras que não estão na Bíblia. E a gente acreditou, eu acreditei durante muitos anos. Mas não me enrolam mais com isso não, graças a Deus. Eu entendi o que está escrito na palavra. É o que está escrito na palavra. Não é o que eu acho ou o que eu penso. É o que está escrito aqui, ó. Números 32,
2:13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errante no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. A ira do Senhor sempre foi contra Israel, o julgamento era para Israel, era para o povo de Israel. Então você que está esperando Jesus voltar, abençoado. Muitos morreram dizendo que Jesus ia voltar, e Jesus não voltou. Mas leia a tua Bíblia, abençoado. Examine, volte aí o vídeo, assista de novo, examine as Escrituras, abençoado. Nem tudo que está na Bíblia é para mim e para você. Aplicaram na nossa vida, mas não era para nós. Fique todos com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.